Lembrando que ali a gente tem umas pastas com algumas psicografias que a gente recebe durante os trabalhos de quarta e de sexta. Então, quem quiser olhar se o coração for tocado por alguma mensagem, vocês podem levar. Tem uns desenhos também, tem algumas crianças também, é bem interessante. Nós temos também a campanha do agasalho, que é em fluxo contínuo. Sempre que vocês quiserem trazer aquela blusinha que não serve mais, mas que ainda pode ser usada por alguém, a gente aceita. A gente tem também o caderno de orações, para quem quiser, alguém que estiver passando por algum momento difícil, alguma pessoa que já desencarnou, vocês quiserem aqui em equipe espiritual, que todos nós façamos uma oração, fica sempre ali com a Rita. E nós temos o curso também, o curso que é o Espiritismo, que acontece às quartas-feiras, às 7h30, às 8h30. Então, quem quiser aparecer por aqui para conversar um pouquinho, é sempre muito bem-vindo. Hoje a gente tem o Ricardo aqui com a gente, vai falar um pouquinho de Jesus, das lições que a gente sempre vai fazer. Boa noite. Boa noite. Bom, antes de começar, nós vamos então fechar os nossos olhos, elevar as nossas mentes, pedindo ao Mestre Jesus, aos nossos queridos irmãos fraternos do plano espiritual, que possamos sentir a presença do mundo maior, do nosso Pai Celestial, pedindo sempre as graças divinas, a fim de que nossos corações estejam em comunhão e que possamos, meu Pai, durante nossa jornada, neste momento, nesta encarnação, que possamos colocar em nossos caminhos os valores cristãos, para que cheguemos à fonte o mais breve possível. Abençoe a todos, meu Pai, que tenhamos uma semana de muita paz e harmonia. Que assim seja. Bom, como vocês podem ver, o tema sobre o qual nós iremos falar é o capítulo 95 deste livro de mensagens pelo irmão Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, chamado Fonte Viva. E esse livrinho é um livrinho, embora seja curto, com lições breves, ele é bastante denso. As suas lições, elas não são tão simples assim de serem entendidas. É um livro que exige uma certa meditação a respeito da mensagem. Tá? Bom, então aqui nós temos um capítulo que é baseado neste trecho do Evangelho: uma coisa sei, eu era cego, agora vejo, que está lá em João capítulo 9, versículo 25. É interessante notarmos que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se aprofunda em lições evangélicas, nós percebemos que alguns sentidos, eles permanecem ocultos, não é? E aí quando a gente consegue interpretar, às vezes com auxílio de alguns irmãos, não é, do plano espiritual,
a gente consegue conceber além daquilo que é dado na historinha. Então o vê e segue tem sentidos aqui que estão além da questão da cura de um cego. Esta cegueira da qual o capítulo trata é uma cegueira que é além do aspecto físico, é uma cegueira espiritual, uma cegueira que neste caso o Cristo conclama que a gente tente perceber para que de fato a gente entenda a nossa experiência terrestre. Pois bem, esta pequena lição começa da seguinte maneira: apesar de um trabalho renovador do Evangelho nos círculos da consolação e da pregação desdobrar-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase sempre desconhecido do aproveitamento da Boa Nova é sempre individual e intransferível. Então percebam, que não é um português assim tão simples, né? Por quê? Porque os períodos são complexos, né? A gente tem uma oração dentro da outra, até ele concluir a ideia é exigente da nossa parte que nós contemplemos, né? Que a gente possa fazer uma leitura detida e depois uma outra para que a gente compreenda. Então aqui no início ele está dizendo, embora o grande serviço da Boa Nova seja estender a mão ao próximo, e realizar milagres de reconforto na alma do povo, tem um outro sentido, tem um outro serviço aqui que é quase desconhecido e que ele vai dizer que é sempre individual e intransferível, que é no caso aqui algo que está ligado à própria individualidade, não é? E é interessante que ele diz que é individual e intransferível, e aqui ele acaba tocando no tema sobre a reforma íntima, não é? Que é o plano aqui, digamos, silencioso, individual e intransferível. Eu não tenho como levar noção de religiosidade, espiritualidade para outra pessoa que não queira, não é? Aliás, o próprio Cristo disse isso: ajuda-te que o céu te ajudará, buscai e achareis. Se a pessoa não está buscando, ela não vai achar, não cabe a mim levar o que ela não quer. Então a gente não pode forçar goela abaixo das pessoas a espiritualidade. Não existe isso. Aliás, a própria noção de espiritualidade pressupõe o livre-arbítrio da busca. Então, por isso que é intransferível. Tem gente que às vezes fala assim, reza por mim. O que adianta eu rezar se você não quer? Se você é a primeira pessoa que deveria se ajudar e você já não quer ajuda, eu não vou poder fazer nada. Então, reparem que aqui no caso, o que é dito é pessoal. Algumas pessoas não querem ouvir. E Jesus falou disso, não é? Não jogue pérola aos porcos. Ele disse de uma maneira, aliás, nem um pouco sutil. Não é? Infelizmente, algumas pessoas não adianta levar o alimento espiritual, porque elas entendem apenas a matéria dentro da matéria. Pois bem, quando a gente fala de reforma íntima, a gente pode pegar todo o Evangelho segundo o Espiritismo que trata da reforma íntima, né? Mas se nós pegarmos aqui alguns capítulos em específico, como por exemplo o capítulo 17, os Sede Perfeitos aqui, ele vai tratar mais exclusivamente do que seria essa tentativa de sermos o chamado homem de bem, que é um determinado item. E aí, nós vamos aqui pegar o auxílio de Mateus, capítulo 5, os versículos 44 e aí 46 a 48. Eu fiz uma compactação, tá, para a gente ganhar tempo aqui. E aí o caso aqui é a busca dessa perfeição, do aprimoramento no seu nível máximo, é tentar cumprir isso daqui, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Então, olha que interessante, não é? A noção aqui de buscar a perfeição é estender as mãos aos inimigos, não devolver o dano, não retribuir o mal como o bem, não é? Ou tentar colocar até no evangelho no lar o nome da pessoa que nos causa perturbação, porque Jesus está dizendo que este é o nível máximo do cumprimento do evangelho. Por que o nível máximo? Porque quando você consegue cumprir este, você pode ter certeza, todas as virtudes anteriores elas foram cumpridas. Então, o que a gente deve tentar fazer é não
devolver o ódio daqueles que nos fazem mal. Não buscar a retratação, né? Geralmente a postura material, a postura terrena, mundana, pressupõe que você, se você não fez isso, você é um trouxa, você é um idiota. Os valores espirituais, os valores do Cristo, eles dizem justamente o oposto. Você não deve retribuir o dano recebido de alguém. Tá? Como que eu devo encarar alguém que fez um mal para mim? Eu devo encarar da mesma maneira como um galho de árvore que caiu no meu carro. Eu não vou sair com machado e destruir todas as árvores, porque eu estou com ódio das árvores agora, porque uma caiu em cima do meu carro. Ele disse que eu devo fazer a mesma coisa, não é? Eu devo o quê? Virar as costas e continuar, não é? Porque amar os inimigos, não dá para amar um inimigo do jeito que eu amo mãe, pai, irmão, né? Não tem como. O que ele quer dizer com isso é: não devolva o dano recebido, né? E aí ele vai dizer: sede pois vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Duas coisas interessantes aqui, né? Então ele pressupõe que a noção de perfeição, ou dessa perfeição que não é absoluta, né, é relativa, levando-se em conta o nosso estágio evolutivo, pressupõe isso, né? Amar os inimigos. Então veja o que ele está dizendo que é a tentativa de atingir a perfeição: amar os inimigos. Bem, é isso aqui. Se tomada ao pé da letra, pressupõe que perfeição absoluta é alcançável. Não é isso. Eu não posso alcançar a perfeição de Deus, evidentemente. Isso aqui é uma linguagem exagerada que vai dizer para nós que a conduta mais apropriada para quem busca a lapidação, né, para quem busca a auto-melhoria, é buscar essa perfeição estendendo a mão até os inimigos. Né? Então a perfeição é relativa, que significa dizer isso aqui, ó. Trata-se de uma perfeição que mais aproxima a humanidade da divindade. Quando a gente volta lá em Mateus, então ele está ligando essa noção de perfeição ao amar os vossos inimigos, fazer pelos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ele vai dizer então, aqui o seguinte: a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção. Então, caridade tem a ver também com essa noção de amar os inimigos. Às vezes nós temos uma compreensão de caridade que é muito mais reduzido, né? E vamos lá que eu vou continuar nessa vertente sobre caridade. Caridade também é amar os inimigos, e tem outras coisas que também têm a ver com o espírito caridoso. Tá? O que denota maior ou menor grau de superioridade moral é a tentativa exatamente disso, não é o amor ao próximo levado até ao amor aos inimigos. Tanto que daqui, desse amor levado até aos inimigos, a gente depreende até matematicamente através de uma relação, que é essa daqui, não é? O grau de perfeição está na razão direta desse amor. Ou seja, quanto mais eu tento amar aos inimigos, ou não devolver o dano que me foi colocado no caminho, mais eu estou próximo dessa perfeição relativa. Tá? Então a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção. Isso significa o seguinte: tá? Quando a gente chegou nesse grau, todas as outras virtudes aqui vão juntas, não é? Por quê? Vamos pensar o seguinte, tá? Amar os inimigos pressupõe alguém humilde, que é a primeira virtude que Jesus enuncia no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O pobre de espírito é humilde. Então a humildade é a primeira coisa que nós devemos buscar para que a gente coloque neste rol de virtudes. Aí depois ele vai enumerando, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos. Reparem que é uma escadinha, não é? Por quê? Porque quem é manso de coração pressupõe humildade. Quem consegue perdoar o outro pressupõe humildade. Quem estende a mão até para o inimigo sem a humildade, sem um coração manso, sem ser pacífico, não é possível. Então entenda que quando a gente consegue chegar nessa essência da perfeição, que é o perdão das ofensas, não é? Que é essa caridade no seu mais alto nível, nós já desenvolvemos tantas outras virtudes. Entendem por que nós temos essa instrução bem clara de que nós devemos tentar avançar até esse ponto de não condenar os nossos inimigos? Porque as outras virtudes elas já estão também juntas dessa aqui. Portanto, a noção de caridade está ligada à noção de virtude. Quanto mais virtuoso eu sou, mais caridoso eu também sou. Então aqui, gente, é uma relação recíproca.
Se as virtudes favorecem a caridade, o que é que vai me afastar da caridade? É evidente que são os vícios e os defeitos, né? Os vícios e os defeitos, os vícios até marquei aqui com letra maiúscula, hein? Eles geralmente nos tiram do caminho da retidão. E quando nós tentamos aprimorar, não é, a nossa vida espiritual, esta batalha fica mais intensa. Mas por quê? Porque começa a te incomodar. Ela te incomoda profundamente. Que não busca uma melhoria, aí você completamente não tem motivo para se incomodar. É quando a gente realmente busca uma melhoria que, digamos, esses nossos comportamentos, né, com tendências não tão elevadas, eles nos cutucam mais fortemente. E aí, olha o que vai dizer aqui o Evangelho. Observando-se os resultados de todos os vícios, escrito vícios aqui, e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Tanto que não é o Kardec aqui, é o Espírito que passa essa mensagem, ele usa um termo bastante apropriado a respeito do vício. Ele diz que os vícios são superexcitantes da personalidade. E entendam o vício aí não apenas como bebida, droga, né? Mas a gente pode colocar também no rol pornografia, às vezes comida. Às vezes nós encontramos, digamos, na comida a substituição para outras coisas que às vezes nós condenamos muito mais veementemente, mas às vezes a comida também foge do nosso parâmetro, né? Não deixa de ser um superexcitante da personalidade, e isso me torna egoísta. É evidente que me torna egoísta, né? Vamos pegar um exemplo bem fácil. Um cara que toma 10 garrafas de cerveja, ele vai ajudar alguém? Ele consegue fazer isso? É evidente que não. Então, neste caso, é evidente que nós temos aqui algo que favorece o ego, ao invés de favorecer o meu lado da coletividade, o meu lado da caridade. Tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade. E quais são os elementos da verdadeira caridade que o vício deteriora? São esses aqui, ó: benevolência, indulgência, abnegação e o devotamento, não é? Quando a gente bebe, a gente não tende a ser muito indulgente. A gente não é tão flexível. Aliás, geralmente o orgulho vem com toda a força, não é? Uma vez eu estava vendo um dado, né, dos homicídios no Brasil. O Brasil é um dos campeões de homicídio, perdão. Nós estamos no primeiro lugar durante muito tempo. Agora está reduzida. Eu peguei um especialista, estava vendo um podcast, e esse especialista falou que o maior número, onde e quando acontece um homicídio no Brasil, é entre 10 da noite e 2 da manhã, num raio de 200 metros de um bar. O maior número de mortes que acontece no Brasil, tá, é entre 10 e 2 da manhã, perto de bar. Então é óbvio, gente, que no caso aqui, a bebida é um grande problema. Tá? E enfraquece tudo isso, né? Benevolência, indulgência, abnegação, devotamento. E coloca uma outra palavrinha aqui que deveria aparecer, que é uma virtude, é uma forma de caridade, e nós não entendemos como caridade: paciência. A paciência é uma virtude ligada à caridade, não é? E geralmente nós tendemos a achar que o temperamento é imutável, né? Aquele é genioso, e ele é assim. A gente tem que parar com isso, porque quando a gente entende o Evangelho, quando a gente entende a noção de evolução, pau que nasce torto morre reto. Essa história de que é assim e acabou, isso não existe. Isso é má vontade. Isso é colocado claramente para nós. Fulano não tem jeito. Tem sim, é ele que não quer. Hein? De novo, é o livre-arbítrio. É nós que precisamos exercer a vontade sobre os nossos impulsos e de contê-los. Porque às vezes a animalidade ela é mais forte do que a espiritualidade, do que a humanidade. Então, cabe a nós o controle, a vigia dessas características que nos rebaixam. E aí, não é? Nós temos aqui quase que uma frase que vai resumir o espírito de quem está tentando seguir o espiritismo, né? Reconhece-se o verdadeiro espírito daquela transformação moral, ou pelo esforço que ele faz em superar as más inclinações. Bem? Que a gente guarde principalmente isso, né? O esforço que a gente faz para domar as más inclinações, que é bem difícil.
É bem difícil, é passo de formiguinha, que a gente vai conseguindo melhorando as coisas aos poucos, né? E às vezes tropeçando, mas que a gente não perca a fé desta melhoria. Apesar de o trabalho com as massas, agora, então voltando lá nesse trechinho inicial, né? Então ele estava dizendo que é isso aqui que vale, é este trabalho individual e intransferível, que a gente chama de reforma íntima, e nessa busca de melhoria, essa busca constante de autoaperfeiçoamento. Aí ele vai continuar, a gente vai voltar lá para o texto, o capítulo 95, vai ver, segue, ele continua dizendo o seguinte. Aqui eu vou devagar, porque a linguagem ela é complexa, e aí a gente faz um entendimento ao longo do processo de leitura. Os aprendizes da vida cristã, ou seja, todos nós, que estamos buscando conselhos através do Evangelho. Na atividade vulgar do caminho, ou seja, em nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, desfrutam do conceito de normalidade. É isso que é interessante aqui. Quando ele está dizendo que desfrutam do conceito de normalidade, sabe o que vai acontecer na nossa vida quando a gente busca ser cristãos? Nada. Não fica esperando milagres. Tá? Aliás, tomem cuidado com essas esperanças de agora eu estou buscando uma vida cristã, as coisas boas todas vão acontecer na nossa vida. Toma cuidado com isso. Bem? Mas, se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, né? Quando eu me dedico ao cristianismo, ao espiritismo, eu passo a ser um trabalhador, eu frequento, eu busco me enriquecer intelectualmente, eu faço leitura, busco manter a minha caridade, e aí eu não estou vendo, não estou gozando das vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo, ou essa que é perigosa, da prosperidade material, que é aquela troca, às vezes, que a gente faz de modo até inconsciente, né? Pai do céu, eu vou ser bom, eu vou andar no caminho, mas por favor, eu quero que a minha vida agora se ajeite, eu quero um homem, eu quero uma mulher, eu quero um aumento salarial, eu quero trocar de casa. Tome cuidado com essas negociações, porque em nenhum momento é dito prosperidade material, ainda que, às vezes, algumas denominações religiosas se aproveitem disso para criar grandes rebanhos que são alienados, porque não tem nada no Evangelho disso. Não tem uma palavra de Jesus que diz a respeito de seguir o Evangelho e ser próspero materialmente, se enriquecer, e se aproveitam disso, infelizmente, na atualidade. E olha que interessante o que o Emmanuel diz. Então, não acontece, não é? Às vezes a gente está passando por um momento de grande dificuldade, não acontece isso. E por que não acontece essa prosperidade? É por causa disso, de maneira a gravar o ensinamento vivo de Jesus, que essa é a vida. Reparem como Jesus trata o nosso planeta. Ele trata o nosso planeta através da denominação digamos, da raça humana, geralmente chamando a gente de doente ou de ignorante, né? Ele nunca fala que o ser humano é mau. Ele fala que nós somos doentes ou ignorantes. Se nós somos doentes, onde é que vai um doente? Onde que ele trata da doença? No hospital. Se você é ignorante, onde é que você vai deixar a ignorância de lado? Na escola, né? Então é isso, você quer entender o nosso planeta? O planeta Terra é um hospital e uma escola. Não são lugares agradáveis, são lugares em que nós vamos aprender ou buscar uma cura espiritual. Tá? Então é por isso que às vezes as coisas não acontecem em nossa vida como nós gostaríamos que acontecesse, se nós temos que ter fé. Porque se as portas se fecham, elas são fechadas sabiamente, porque elas se abrem, a gente de novo naufraga. De novo escorrega e é mais uma resistência jogada fora. Quando a gente pega o capítulo que trata da riqueza do Evangelho segundo o Espiritismo, você passa a ter certeza ali que nós, antes de nascermos, escolhemos não voltar ricos, se a gente já tem uma experiência rica. Por quê? Porque a tendência de errar quando a gente é rico é muito maior do que quando é pobre. Porque o pobre ele não tem os meios de cometer o erro, enquanto que o rico ele tem todos os meios. Então eu tenho certeza que a maioria esmagadora de nós, eu quero voltar no humilde, eu quero trabalhar para ganhar o meu ganha-pão, porque se eu ficar parado, eu tenho certeza que eu vou pegar o caminho errado. Só que olha que interessante, Então a pessoa pega, ela faz esse pacto, ela entende que a vida, infelizmente, tem os seus desafios, as suas tribulações, as vicissitudes,
E isso acontece mesmo para que a gente grave o ensinamento do Cristo na própria vida, só que elas passam a categoria de pessoas estranhas, muitas vezes ante os próprios companheiros de ministério. Ou seja, às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, ou os nossos familiares, não é? Quando nós estamos passando por uma dificuldade, quando nós estamos passando por uma desilusão, uma perda, e aí as pessoas veem o quanto que nós nos entregamos à espiritualidade, aos olhos dessas pessoas, é estranho. Parece até que nós estamos cultivando a dor, não é? É que elas não entendem, elas não conseguem entender o bálsamo que a gente sente quando busca o caminho da retidão. E aí, nós temos dois exemplos aqui para que eu reforce isso de um modo bem claro. O que eu quero dizer com isso? Porque eu sei que é complicado. Eu vou pegar a primeira história do Jó, não é? Que ele passou pelas maiores desgraças. Não é? Jó, ele perde todas as propriedades, né? Todo o seu rebanho morre. Aí depois, não bastasse, os 10 filhos morrem de uma tacada só, o teto cai de uma casa do mais velho. Ele perde tudo isso, não é? E fica num estado lamentável. Depois ele perde a saúde. E quando ele perde a saúde, tem uma coisa interessante que acontece, não é? A notícia se espalha. 3 companheiros que são do mesmo nível. A gente tem de um trabalhador da casa lá de Uberaba, que trabalhava com o Chico Xavier, chamado Quincas. O Quincas era contador. E no dia do trabalho, mas na verdade um dia antes, foi durante a noite isso, e o escritório dele foi arrombado e roubado, mas roubaram brutalmente, não foi um roubo assim qualquer, eles roubaram tudo, pegaram coisa até de valor pequeno, e para piorar, quando eles roubaram tudo, os ladrões eles vandalizaram, destruíram. Então o Quincas chegou à noite para o trabalho destruído, arrasado. Ele encontrou o Chico e desabafou, falou, e o Chico só ouviu. Não falou nada, ouviu. A hora que ele terminou, o Chico pegou, olhou para ele e disse: pois é, né, meu irmão? Como é bom devolver. Ele disse isso. E essa é uma grande lição, que tem a ver exatamente com isso que eu estou dizendo. Porque a gente precisa entender qual é o processo do que a gente pode chamar de karma, do que a gente pode chamar de resgate e de provas e expiações, tá? Toda vez nós passamos por um arrependimento, não é, dos nossos atos. Depois que nós passamos pelo remorso, pelo cair em si, não é, do arrependimento, vem a reparação. A reparação é uma existência, e nessa existência eu tento fazer uma reparação daquilo que foi falta na minha vida anterior, na vida pregressa, ou nesta mesmo, não é? E eu tento o quê? Seguir o caminho do bem. Entendam que, mesmo assim, isso não exclui a expiação. Isso não exclui. Então, quando eu digo que a gente tem que tomar cuidado com as negociações que nós realizamos com Deus, que é só daqui para lá, a gente acha que ele está falando também, que às vezes ele não está, é que a ideia é, nós estamos buscando o caminho do Cristo, eu estou tentando ter uma vida mais ligada aos valores morais mais elevados. Isso não significa que eu vou tirar os obstáculos do meu caminho, não é? Mas tenham a fé, eles são amenizados, eles são atenuados. Então entendam que quando nós estamos trilhando o caminho do bem, e as dores vêm, elas acontecem, não é? Tenham a fé de que a misericórdia divina já está agindo nesta dificuldade, e que a gente entenda que essa dificuldade, não é? Tem uma linguagem, não é a dor, isso aqui não é culto da dor, é porque é o aprendizado que advém da dor. Infelizmente, em nosso atual estágio evolutivo, para a gente desfrutar do que significa a felicidade, por vezes eu tenho que passar pela tristeza. Eu vou dar um exemplo bem claro, não é? Quando chega sexta-feira à noite, não é uma sensação maravilhosa porque você trabalhou a semana inteira? Você, quando você está de férias, você nem lembra que é sexta-feira direito. Você confunde com a quinta. Tenta perceber isso. Então repare que a sexta-feira de quem trabalhou, de quem ralou, ela é sagrada. É uma sensação. Então isso vai mudar? Vai. Isso vai mudar. Nós atingiremos estágios superiores em que nós não precisaremos do mal para entender o bem, não é? da tristeza para entender a alegria. Um dia nós teremos algo que vai ser estável, não vai ser esta dificuldade.
Portanto, a gente precisa guardar essa lição, tá? Nós estamos reparando, e reparar, seguir um caminho de uma conduta mais louvável, não significa eliminar as expiações, as provas. E aí, continuando aqui a história, quando a gente entende isso, vem um senso muito interessante. Ó. Chegado a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão de diligência, o discípulo experimenta a completa transposição de plano. Quando você entende que de fato a vida funciona desta maneira, você liga alguma coisa mentalmente e vai para outro plano, né? Modifica a tabela de valores que eu rodeio, sabe onde se ocultam os fundamentos eternos, descortina esferas novas de luta através da visão interior que outros não compreendem. Agora, o que ele quer dizer com isso? Voltando para cá, eu vou traduzir de novo ali no capítulo 17. O verdadeiro homem de bem é aquele que vai enxergar tudo isso que está acontecendo agora, mas com a visão do futuro. Ele tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O que significa isso? Significa isso aqui, ó. Sabe que todas as vicissitudes da vida, as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então a gente entende isso, a gente aceita. E é muito fácil de sabermos aqui se é prova ou se é expiação. A prova geralmente a gente escolhe. Expiação é aquilo que é nada mais do que um pagamento de erros do nosso passado e de dívidas que nós temos que resgatar. Tá? Como é que a gente faz para saber se é prova ou expiação? Gente, é mais fácil do que parece. Tem gente que acha que precisa desvendar a vida passada para descobrir. Não, é muito simples. Se está reclamando muito da circunstância atual, é porque é uma expiação. Se aquilo ali é um espinho barato, a gente não suporta, bem, é uma expiação. A prova que a gente elege, aliás, antes mesmo da encarnação, geralmente a aceitação, né? a abnegação, a resiliência. A gente entende que aquilo é algo eleito, e que a gente tenha de modo muito claro que todas essas dores, todos esses obstáculos, se nós não escolhemos, nós concordamos com eles. Todos nós. Tudo que acontece conosco foi feito de acordo com a nossa própria consciência. Nós temos um ok para que aquilo acontecesse. E por que hoje é tão doloroso? É porque a nossa consciência, quando se liga à carne, ela muda um pouco, né? Por quê? Porque nós temos as tentações. Agora, quando a gente tenta buscar a nossa essência espiritual, que está além desse atual estágio, a gente precisa lembrar, nós temos uma vida, mas várias existências. Quando a gente volta aqui, recalibra, não é? a visão com os valores espirituais, a gente entende, não é? A gente entende. E principalmente essa questão de perdoar os inimigos. Lembra que o que eu falei, a gente tem que encarar o inimigo, alguém faz um mal para a gente, do mesmo modo que como uma árvore caiu no carro, eu não vou odiar as árvores. Por quê? Porque a gente precisa sempre preferir o lugar da vítima, né? Um esquema de enganação, que eu seja o enganado, não o enganador. Um esquema de traição, que eu seja o traído e não o traidor, né? Numa agressividade, que eu seja o agredido e não o agressor. Porque se eu fui agredido, se eu paguei uma dívida, né? Está quitado. Que agora a gente continue o nosso caminho sem fazer outras dívidas. Por quê? Porque mais dia, menos dia elas vêm, às vezes nesta mesma existência. Então, continuando aqui, o verdadeiro homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que peça, é daqui que vem o prazer, ainda que a vida esteja totalmente difícil, não é? Nos serviços que prestas, no fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos, não é? E é interessante que tem um nome isso aqui. Quando a gente está com a vida desandada, não é? E ao mesmo tempo, quando a gente busca a cristandade e a gente entende o quanto que faz bem ajudar os outros, ele chama isso aqui de a volúpia da boa ação.
quando a gente busca ser caridoso, quando a gente renuncia, quando nós renunciamos a nós mesmos, a gente sente isso, não é? E é interessante que isso daqui não é uma forma de prazer, é um êxtase. Só que esse êxtase aqui é o mais próximo daquilo que é sagrado mesmo. Tá? Tanto que olha o que é dito no livro dos Espíritos: se não procurasseis, se não a volúpia que proporciona uma boa ação, permaneceríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Tanto que a neurociência já diz o que significa essa volúpia da boa ação, né? É uma liberação hormonal chamada ocitocina. E quando a gente faz caridade, e quando a gente recebe caridade, até quem está vendo a caridade, todo mundo sente isso. É muito interessante. E aqui não tem contraindicação, né? Você pode se viciar o máximo que você pode, porque isso aqui não vai te fazer mal como outros vícios. Aí, voltando ao que é o capítulo 95, olha só o que ele vai dizer: descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal, identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Só tem um problema, é quem está fora, porque quem está fora não está entendendo nada. Você está com a vida lascada, né? Às vezes estão falando mal de você, só que quando você se dedica a isso, a esse programa de caridade, você deu um passo adiante que ninguém está vendo, sobretudo quando você consegue receber essa volúpia da boa ação. Só que isso causa alguns efeitos, né? Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas por respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo mestre, é tido a conta de fanático, está escrito aqui fanático, tá? Ou retrógrado, idiota ou louco. E aí, geralmente, não é? Quando a gente busca essa espiritualidade, porque a gente está sentindo coisas que os outros não entendem, a pessoa acha ou que a gente está louco, não é? Ou é idiota, ou é fanático. E é muito compreensível que façam isso, né? Tem um ditado que diz, né? Ninguém joga pedra em mangueira que não dá manga. É óbvio. Então, a partir do momento que as pessoas veem que você está buscando a luz, que você está buscando a felicidade, e essa pessoa está parada, está estancada, a tendência é que ela não torça por você, porque a infelicidade dela vai ficar muito maior, porque você está buscando a felicidade. É muito mais fácil ser miserável por meio de miseráveis. Dá uma olhada nos lugares que mais tem suicídio, é mais rico. Porque está tudo bem. E se você está mal, dói muito mais. É muito interessante. Talvez outro dia eu estava vendo um índice de suicídio nos Estados Unidos. E aí eu peguei dois lugares assim que reverteram toda a minha imagem. Não é? Nova York, que é ritmo de São Paulo, né? Nova York, o índice de suicídio de Nova York é o penúltimo. Havaí, segundo lugar de suicídio nos Estados Unidos. Segundo lugar, é um paraíso lá. Não faz sentido? Através dessa lógica. Por quê? Porque você está num lugar maravilhoso, pessoas felizes, e você está mal. Então entendam que às vezes quando a gente busca a luz, quando a gente busca ser feliz, quem não busca se incomoda. Não é? Incomoda a sombra de quem não está buscando. Portanto, deixa que falem que é fanático, que é idiota, que é retrógrado, tá? que não sabe o que está fazendo. E é interessante notar que quando a gente pega o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Jesus passou pela mesma coisa, pois os irmãos de sangue dele também não compreendiam, e é dito claramente isso em Marcos capítulo 7, versículo 5, né, que eles não lhe davam crédito. É muito interessante, então, quando a gente busca seguir o Cristo, não é? Porque às vezes quem condena esta chama de fanático, às vezes também é cristão, não é? É interessante porque o que eles estão fazendo com quem busca o sentido maior do que significa o Evangelho, eles estão fazendo a mesma coisa que os irmãos de Jesus fizeram com Jesus. Não é um paradoxo, não é uma grande contradição isso? Portanto, reparem que a conduta de quem busca de quem não está buscando, às vezes, a mesma, muito parecida com o que Jesus sofreu. Então, quando ele diz aqui, para a gente seguir, que agora a gente viu, agora fica mais claro. Se porém procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus e te recebe de corações incompreensivos e estacionários.
Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Portanto, para encerrar, a noção de ver e segue é esse entendimento educativo da vida que nem sempre é feito de modo suave. Não é? A vida geralmente é um esmerilho. E neste caso nós devemos compreender que existe sim um fim educativo, e o que é pedido para a gente é que nós busquemos, não é, estes oásis através do quê? Da caridade, através da dedicação ao próximo, porque o que nós vamos sentir é um conforto, não é, que ele vai chamar aqui de volúpia da doação, que quem está de fora não vai entender, e nós seremos julgados como fanáticos ou idiotas, e infelizmente um dia eles vão despertar também, porque a vida vai fazer com que todos um dia despertem. Muito obrigado pela atenção. Uma ótima semana a todos. Com Deus. Amém.